Salve Maria Santíssima! Salve Maria! Oh, glória a Deus! Boa noite, bom dia, boa tarde a você que está nos assistindo agora. Meu nome é Rubens Alair. Meu nome é Márcia Maria. Meu nome é Miriam. E nós somos da Associação Mariana Padre Pio. Estamos aqui nessa noite para que nós possamos fazer um comentário da Palavra de Deus que tem muito a ver com o nosso cotidiano de hoje, né? Sim. Então a gente convida você a ir se preparando aí, arrumando um lugarzinho para você sentar, para que você possa ficar muito à vontade também, assim como nós estamos aqui, tá bom? Então seja bem-vindo, que bom que você está chegando aí, louvado seja Deus pela sua vida, amém? Amém. Então nós vamos começar traçando sobre nós o sinal da cruz. Nós não podemos iniciar nosso encontro sem clamar, chamar aquela que está dentro de nós, a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo o Senhor nosso. Amém. Quando nós traçamos o sinal da cruz sobre nós traçamos o sinal da vitória e entramos numa intimidade com Deus. Então, quando a gente entra em intimidade com Deus, é muito importante que nós tenhamos um coração arrependido, um coração puro. Deus é amor. A nossa natureza é pecadora, mas nós queremos mudar o rumo da nossa vida, porque Jesus nos deu a graça para isso. Então, toda vez que nós entramos em comunhão com Deus, é muito importante nós termos um momento de pedir perdão a Deus. E eu quero que você abra seu coração aí e que nós vamos abrir o nosso coração aqui. E vamos todos pedir ao Senhor a sua misericórdia. Pai de amor, bondade e misericórdia, confiando, Senhor, no teu amor, eu quero vos pedir perdão porque sou pecador. Tenho consciência, Senhor, de que quando eu peco, eu sou teu inimigo. E eu não quero ser teu inimigo. Eu quero renovar, Senhor, a minha amizade contigo. Por isso, Senhor, eu vos peço perdão nessa noite, Senhor, por tudo aquilo que falei, por tudo aquilo que eu deixei de falar. Quero, meu Senhor e meu Deus, pedir perdão de todo o meu coração, porque quero ser canal livre e desimpedido, para que a tua obra possa acontecer na vida dos meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Vai abrindo teu coração e vai agradecendo ao Senhor pelo seu dia, pelo seu momento. Pode ser que o seu momento de hoje não é o melhor da sua vida. Só que eu vou dizer uma coisa para você. É a ação de Deus. Se você está sofrendo, Deus quer trabalhar na sua vida. Se você está feliz, Deus quer trabalhar na sua vida. Então, de qualquer forma, você é de Deus. Então, irmão, irmã, seja bem-vindo para esse momento de oração. Bendito seja o nome de Jesus. Quero pedir a Deus agora que o Espírito Santo venha realmente nos tomar posse do coração e da alma. E quero pedir também por você. Pai de amor, bondade e misericórdia, nós clamamos, Senhor, sobre nós a ação e unção do Espírito Santo, que nos foi dada, Senhor, no nosso batismo sacramental, que nos foi dado, Senhor, pela Santa Eucaristia, que nos foi dado, Senhor, tantas vezes na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. E é por isso, meu Senhor e meu Deus, que estamos perseverantes. É por conta da sua misericórdia. Por isso eu vos peço, Senhor, dá tranquilidade para o nosso coração, para a nossa alma. Dá-nos, Senhor, da tua unção, meu Senhor e meu Deus, porque nós precisamos. Aqueles que estão nos escutando, Senhor, nós clamamos agora. Que o Senhor possa tocar no coração atribulado agora, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma obra nova, Senhor. Que o Senhor possa ir colocando mesmo, Senhor, que esse coração tenha desejo por Ti, Senhor, de se abrir para vós nesse momento. E que o Senhor possa realmente tocar, Senhor, e possa derramar sobre esse coração o Teu Santo Espírito, Senhor. Bendito seja agora e para sempre. Amém. Nós, como somos uma associação mariana,
né? Oh, glória. Nós vamos nos colocar na presença da Virgem Maria e vamos colocar sob o vosso amparo, né? Mãezinha Santa e Bendita, por meio da imagem de Nossa Senhora das Graças, a qual és medianeira, Mãe, para todo o mundo. Todas as graças lhe foram confiadas por Deus, e é a Senhora que distribui a quem a Senhora quer, a quem a Senhora aprover. Nós queremos nessa noite nos colocar em Tua presença, sob o vosso manto, a vossa intercessão, pedir a vossa ajuda, pedir a vossa intercessão. Nós somos Teus, Mãe, nós somos consagrados Teus, nós pertencemos à Senhora. Então nós pedimos a Tua ajuda nesse momento e que a Senhora seja muito bem-vinda no nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos meditar então? Aleluia! A palavra que a gente vai meditar hoje é Isaías 44, do 1 ao 8. Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o solo sequioso. Eu a farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre teus rebentos. Crescerão como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro reclamará para si o nome de Jacó. Um terceiro escreverá na sua mão, ao Senhor, e receberá o cognome de Israel. Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus afora eu. Quem é igual a mim? Que venha sustentar suas pretensões, que prove e pleiteie contra mim. Quem anunciou o futuro desde a origem? Que nos predigam o que deve ainda acontecer. Nada, não tenhais medo, então, e não temais. Não vos tenho esclarecido desde há muito tempo? Vós sois minhas testemunhas. Existe outro Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Né? Senhor. Então, se você está com a tua palavra perto, beija a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que nos é manifestada, é Deus que vem falar conosco, é Deus que vem nos restaurar, é Deus que vem transformar a nossa vida. Então nós vimos aqui, irmãos, que nós, né, logo no começo da palavra, que nós somos aqueles a quem Deus escolheu, né? O Senhor nos escolheu e é por isso que nós estamos aqui nesse mundo. Ninguém está aqui por um acaso, ninguém está aqui por um acidente, né? Todos nós estamos aqui porque Deus tem uma proposta, tem um propósito de vida para mim, para você, para a Márcia, para a Miriam, para o Ricardo que está aqui, para a Aninha que está aqui, né? Então Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para cada um de nós. E se esse plano não for realizado na nossa vida, não vai ser realizado na vida de ninguém. Porque Deus tem um plano exclusivo na sua vida. Deus te chamou do nada para uma existência, não para que você vivesse de qualquer forma, mas para que você vivesse na presença dele. E eu quero te perguntar, como que você está vivendo hoje? Como que é o seu relacionamento com Deus, né? Deus está dizendo para nós, Ele nos escolheu. Então, Deus escolheu você. Então, você não é um acidente da vida, você não é um acidente do teu pai e da tua mãe. Você é de Deus, você é projeto de Deus, porque Deus te chamou. Pode ser que esteja faltando hoje na sua vida e até na nossa, respondermos positivamente para Deus
eu creio, Senhor, eu aceito, Senhor, eu quero, Senhor, né? Então, quero abrir a palavra aqui para a mesa, para que nós possamos aí fazer uma partilha dessa palavra. Se vocês não falar, eu vou falar. Bom, essa palavra de Isaías, né, eu dividi aqui em quatro fases, né, vamos falar assim. Sim. A primeira, se a gente vê do versículo 2 até o versículo 5, é isso que o Rubens está falando, né, que a gente precisa entender que nós somos propriedade de Deus. Isso. Como nós somos criados por Deus, nós somos propriedade. Então, o primeiro ponto é entender que ser propriedade é pertencer. Se a gente pertence, a gente é. E se a gente é de Deus. Que delícia. Né? Então, o primeiro ponto, eu coloquei aqui como entender a prioridade de Deus. Né? O segundo, no versículo 3 especificamente, o Senhor fala: porque derramarei água sobre o solo sequioso, falarei correr sobre a terra árida, derramarei meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre os teus rebentos. O que o Senhor está fazendo? Ungindo. Então, a segunda parte, nós devemos crer na unção de Deus sobre a nossa vida. Esse é o segundo mistério dessa palavra. O terceiro mistério, já no versículo 6, o que diz o Senhor? Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus afora eu. O que o Senhor quer dizer? Que é só Ele que é Deus. Então nós devemos ter a submissão, nós devemos ser submissos a Deus. Primeiro nós somos propriedade, depois Deus nos unge, depois devemos entender que somos submissos, e por último, no versículo 8, né, para fechar a palavra, não tenhais medo então e não tremais, não vos tenho esclarecido desde há muito tempo, vós sois minhas testemunhas. Existe outro Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Então, aqui o Senhor está falando para nós desenvolvermos uma vida de serviço, porque não existe outra pessoa que não é o Senhor, né? Então, as perguntas: nós entendemos que somos propriedade de Deus? Às vezes é difícil isso, né? A vida do ser humano, muitas vezes, até aquele que busca a igreja, que busca uma espiritualidade, muitas vezes ele pensa naquilo que ele acha que convém. Não é bem aquilo que o Ricardo fala a respeito dessa verdade que é Deus. E é por isso que nós ficamos dando volta no nosso castelo, na nossa vida, e não conseguimos aprofundar em nada. A gente acredita que Deus existe, que Deus é Deus, que Deus se basta. Só que nós muitas vezes não nos abrimos a esse ponto. É como nós temos nossos filhos, né? Quando nós temos nossos filhos, é a nossa propriedade, porque Exato. Nós criamos, Deus Exatamente. nos criou, nós somos propriedade de Deus. Isso é Então, que belo, por mais por ser filhos mal criados que somos, desobedientes, ainda assim somos propriedades dele, somos sangue dele. Isso é muito bom, né? E também esse chamado que Deus faz para cada um de nós, não é somente para mim entrar na igreja, trabalhar numa pastoral, mas o Senhor nos chama por uma vida íntima com Ele. Intimidade. Uma vida exatamente. de amizades com Ele. Porque a hora que a gente precisa de Deus, Ele vem em nosso socorro, Ele vem em nosso auxílio, você vai entender o que Deus quer de você. Então nós precisamos dessa vida de intimidade com Deus, para a gente saber naquilo que a gente está trabalhando, naquilo que Deus quer que a gente esteja. Então nós precisamos dessa intimidade. Porque se nós buscarmos a Deus só para esse mundo, Exatamente. a gente precisa repensar a nossa vida, porque o nosso Deus não é para esse mundo. O nosso Deus, ele é para nos acudir aqui, porque estamos de passagem, né? Porque estamos aqui para aprender algo. E o que é aprender algo, gente? É conhecer Deus, é experimentar Deus. Agora, nós não podemos pautar a nossa vida em clamar a Deus só por aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Só para esse mundo, né? É só para aqui, exatamente. Então, se nós buscamos a Deus para resolver os problemas nossos só desse mundo, nós precisamos repensar a nossa vida, porque o grande segredo, irmãos, o grande segredo é a eternidade.
Então nós ficamos amarrados tanto nessa vida que passa tão rápido, sabe? E esquecemos que Deus é eterno. Então não é só para o momento difícil da nossa vida aqui. Por isso que ele fala que nós somos propriedade dele, nós somos dele, nós não somos do mundo. Então nós não podemos viver somente para este mundo e pedindo para que Deus nos ajude somente nesse mundo. Nós temos que nos converter, temos que ter uma intimidade com esse Deus para que nós possamos, irmãos, gozar a vida eterna. Então o mundo faz tanto a nossa cabeça de uma forma que a gente se apega no mundo, a gente se apega nos planos do mundo e esquecemos da eternidade. Então nós temos que perceber que nós somos limitados. O nosso Deus, ele é infinito, ele é para sempre. E é essa vida que ele quer dar para nós. Então nós temos que viver aqui em Deus, mas nós temos que pensar nesse Deus que vai nos levar para a vida eterna. Não é só para nos dar saúde, não é só para nos arrumar um emprego, não é só para providenciar para pagar as contas. Não é só para nos curar. Exatamente, não é só para isso. Então se você tem essa busca de Deus só para agora, repense a sua vida. Decepciona. Porque Tem que ser você pra nasceu para a eternidade. E olha como que é interessante, né? Tipo, quanto mais intimidade de Deus, mais nós somos ungidos. Com certeza. E o que ele fala na própria palavra? Eu enviarei meu Espírito Santo sobre sua posteridade. Então o Senhor já nos unge com o Espírito Santo, Exatamente. né? Então quando que nós ficamos íntimos de Deus, o Senhor nos envia o Espírito para nos ungir. Daí nós conseguimos compreender que realmente nós somos submissos, que o Senhor é Senhor. Positivo, aleluia. Exatamente. E aí sim trabalhamos como servos de Deus, né? É uma Isso. consequência, Isso mesmo. né? O trabalho que o Senhor nos chama, né, na igreja, num grupo de oração, é a consequência daquilo que você está vivendo com Deus. A gente já começa, Deus já começa a nos libertar interiormente para a missão. Isso, Então não é uma coisa exatamente. simplesmente de qualquer jeito, né? Como eu dizia para Catarina Emerick, né? E de libertar-os, dizer-lhes que me sigam, para que eu os cure. Isso. Né? E muitas vezes nós só queremos que primeiro que Deus nos cure. Você compreende? Então a gente se preocupa muito em ser curado. Ai, Senhor, me cura, Senhor, busca oração porque eu preciso de cura, cura, cura. Mas o Senhor fala para que nós possamos rezar para sermos libertos. E nessa libertação nós vamos receber a ação do Espírito Santo. E é a partir daí, irmão e irmã, que a cura acontece. Sabe? Exatamente. É a partir de... A gente não pode ficar se preocupando com cura, pedindo para Deus cura, sem nos entrar num processo de conversão. Porque senão nós estamos pedindo alguma coisa só para esse mundo. E você não é só para esse mundo, sabe? Então tudo isso, o Senhor vai nos dando o Espírito Santo, que é a alma de tudo. E é o Espírito Santo que nos leva a essa libertação. E depois dessa libertação, meus irmãos, porque o Espírito Santo vai nos ungindo, ele vai agindo, ele vai clareando a nossa mente. É como se a gente não enxergasse e viesse um óculos para enxergar. Exato, um óculos. Verdade. Exatamente, isso mesmo. Uma boa colocação. Ele nos faz enxergar. Quando o Espírito Santo nos faz enxergar, aí a gente compreende que a missão não é às vezes ser... Quando a gente fala de missão, igreja, não é simplesmente ser uma comunidade, ou ser uma associação, ou ser um sacerdote, ou ser... Uma freira. O Senhor, ele vai dar capacidade de entender qual é a nossa missão aqui na Terra. Exatamente. Às vezes a nossa missão é dentro da nossa casa, às vezes a nossa missão é no nosso trabalho, Isso. às vezes a missão é no nosso Exatamente. dia a dia, né? No dia a Então dia. a missão não é que eu vou ter um entendimento de Deus, eu vou viver uma vida religiosa, eu vou ir para o convento, ou eu vou virar padre. Não é A isso. missão está em casa também. A missão está em casa também. Exatamente. Então, tipo, o Senhor vai permitir, vai colocar o óculos, que é o Espírito Santo, para podermos enxergar onde Ele nos quer. Isso mesmo. Exatamente. Às vezes o Senhor nos quer em lugares que a gente nem imagina. Às vezes falando uma palavra para uma pessoa que precisava ouvir uma palavra. Já basta. Já exatamente, basta, né? E a gente não fazia nem ideia que aquilo... A gente às vezes não queria nem estar naquele lugar. Mas de repente uma palavra que você foi onde você não queria, de repente você fala uma palavra para uma pessoa, você toca profundamente na alma daquela pessoa. Mas eu lembro no que o Ricardo está falando a respeito dessa caminhada em casa.
Uma vez uma pessoa chegou, uma mãe de família chegou para o Padre Pio e dizia: eu queria tanto pregar, falar de Deus, falar alguma coisa. Padre Pio, mas você já fez isso hoje, era na parte da manhã. Ela: eu fiz isso hoje, imagina, eu não fiz. Ele falou: mas minha filha, você falou para o teu filho ali, antes de ir para a escola, para ele fazer o bem, para ele cuidar dele, dos amigos também. Ela: verdade, mas isso não, isso adianta também. Então é o chamado, né? É onde Deus quer. É o difícil compreender. Né? Exatamente. Falando de pregação, eu até comentava isso com a Márcia hoje, né? Que quando eu comecei a frequentar o grupo de oração, no começo da minha caminhada, eu via as pessoas pregando lá na frente do grupo e aquilo fervia dentro do meu coração. E eu queria, daí um dia eu cheguei na coordenadora do grupo e falei: ore por mim. Eu quero pregar. Aí ela orou por mim e ela falou que o Senhor ia trabalhar muito no meu coração. Mas às vezes a gente pensa que pregar é estar ali na frente também. Mas não é, irmãos. É pregar com a vida. É dar esse testemunho que Deus quer que a gente dê. Né? Por isso que é necessário essa intimidade com Deus. Para que a gente possa dar testemunho no nosso dia a dia. Por quê? Porque as pessoas que não caminham muitas vezes estão de olho em você. Você vai ser a pregação daquela pessoa. Evangelho vivo, Você né? vai ser o evangelho daquela pessoa, como disse São Com Francisco de Assis. atitudes. A começar em casa, Exato. né? Isso, Exato. a começar por mim e assim, levando no dia a dia, a nossa vida tem que ser uma pregação. Exato. E ser pai é uma missão, ser mãe é uma missão, Exatamente. ser filho é uma missão, Irmão. ser irmão é uma missão, ser empregado é uma missão, tá? Então tudo é uma missão. Então, isso, Deus nos chama nesse mundo, mas Deus nos chama também a coisas mais específicas. Deus Deus nos honra a cumprir, nos dá a honra de cumprir essa missão e também nos confia algo mais para que nós possamos tocar em outras almas, tocar em outras pessoas, né? E isso com a abertura, com a intimidade que nós temos, né? Ricardo, continua aí, mãe? Não, é interessante a questão de missão, porque quando há uma diferença de ser missão quando a gente não conhece Deus e ter uma missão quando a gente conhece Deus. É diferente. Isso. Como As fases, né? quando a gente está em intimidade com Deus, a gente falha, é lógico, a gente erra, a gente peca. É ser humano. Só que quando a gente está na intimidade com Deus, a gente percebe. Essa é a diferença. Então, às vezes, tipo, a gente vai falar alguma coisa que não está de acordo com o que é Deus, assim, a gente percebe na hora. Depois a gente vem na consciência: mas por que eu fiz isso? Ou por que eu falei isso? Ou por que eu agi dessa maneira? A diferença da intimidade é que a gente começa a se enxergar também. Isso. E aí a gente começa a se policiar nas coisas e, consequentemente, quanto mais a gente se policia, mais, entre aspas, certo a gente vai caminhando, né? É um batismo, né? Isso. Então, Diferente quando a gente não tem esse batismo, você pensa o que você quiser pensar e você fica normal, tudo bem, você não liga. Mas quando você é batizado, quando você já é alcançado pela graça, você não fica a mesma pessoa. Algo Você fica é te tocado incomodando, pelo Espírito, né? Exatamente. Ele chacoalha a exatamente. gente. E o legal de tudo isso, e o bom de tudo isso, que quando as pessoas começam a enxergar isso, às vezes, sem você perceber, a pessoa chega e comenta alguma coisa disso que você está vivendo. Verdade mesmo. Exato. E você está sendo um reflexo de uma coisa que ela também pode ser. Então é a oportunidade, né? Como a gente comentava esses dias em uma das nossas reuniões, que nós não podemos perder as oportunidades. Então, como cristão, a gente deve pregar o cristianismo quando for oportuno. Isso mesmo. É num bate-papo, é no trabalho, Não perder tempo, né? é no dia a dia, é num ônibus, é em qualquer situação. Se a gente tem a oportunidade, a gente deve, porque o nosso tempo não nos pertence. Pertence a Deus. A nossa vida é um simples segundo, né? É apenas um Brevíssimo segundo. segundo, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Isso. Então, nós devemos pregar com a vida, ser reflexo de Deus na vida e caminhar. E a partir daí, sim, porque quando a gente começa a viver Deus na nossa vida, as pessoas vão querer experimentar isso também. Exato. Porque elas vão ver: nossa, mas o que tem de diferente? Porque ele tem um problema, não se abala, né? Não é? Isso, Tem bastante exatamente. disso também, né? Isso. Ou a gente ouve às vezes: nossa, ele é tão de igreja, mas está cheio de problema, mas é tão de igreja. É uma pergunta meio assim, viu?
todo mundo pode isso. A diferença está no quanto a gente se abala para as coisas do mundo, quanto a gente se junta a Deus nas coisas do mundo, né? Nos problemas que a vida nos dá. Né? E é o que o Senhor dizia, né? Dizeis que me sigam para que eu os cure. Então, de repente, eu penso que eu estou seguindo e eu não estou seguindo. Ou eu penso que eu estou seguindo e estou sendo curado, mas não está acontecendo isso. Quantos que decepcionam no caminho, na vida, porque eu pensei que Jesus já tinha me curado. Mas tem várias maneiras de nós seguir o Cristo, né? Tem uma diferença muito grande em eu seguir, em eu obedecer realmente diante de Deus, né? Exato. Tem cura que é instantâneo. Deus age com a sua infinita misericórdia, porque Ele é Deus. Mas tem cura, gente. Tem cura que é um adestramento, é um processo que vai se desencadeando dentro da gente. Exato. Eu me lembro que quando eu tinha uns 14 anos, até uns 20, mais de 20 anos, eu tinha muita dor de cabeça. E sabe, era uma coisa assim muito forte. Doía na fronte aqui assim, e era uma coisa que não tinha controle. Nunca fui tomar remédio, tudo, mas quando eu tinha 22 anos de idade, eu comecei a participar da igreja, que eu era católico, mas não ia na igreja. Eu era católico à minha maneira. Entendeu? Só que quando eu comecei na igreja, que eu comecei a ter essa experiência com Deus, que eu comecei a me abrir para que Deus pudesse me curar, porque veja, irmãos, Deus pode tudo. Só que Deus quer trabalhar a gente, Ele quer que a gente enxergue as coisas. E Ele quer que a gente perceba que Ele pode fazer. O que aconteceu? Eu comecei a caminhar no grupo de oração e a minha cabeça continuou doendo. Só que conforme eu fui me abrindo, conforme eu fui levando uma vida mais de oração, de meditação, eu fui notando que a dor de cabeça minha foi diminuindo a ponto de eu esquecer da minha dor de cabeça. Sabe quando eu fui lembrar que eu tinha dor de cabeça? Já tinha passado anos. Porque quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, Deus vai curando você, Ele vai te levando, Ele vai te mandando. E aquilo que você tinha fica para trás. Você então, vai esquecer não é uma coisa que você fica bitolado assim, não. Eu preciso ser curado. Senhor, o Senhor precisa me curar. Né? O Senhor precisa me curar para que eu possa dar frutos. Não. A gente precisa caminhar do jeito que a gente é. Do jeito que a gente é. E é no caminho que Deus vai nos curando. É no caminho que nós vamos percebendo que nós não temos mais aquela dor, aquele comportamento, aquelas palavras, aquelas atitudes. É no caminho, é no caminhar, é na intimidade que nós vamos termos com Deus, no dia a dia, não é de uma hora para outra. Exatamente. Exatamente. Né? Esse negócio de palavrão, antes de caminhar, eu tinha mania de falar muito palavrão. Hoje em dia eu não gosto que ninguém fale palavrão dentro da minha casa. Interessante. Então, graças a Deus, não sai palavrão. Não Louvado sai seja Deus. E eu vejo que tudo é cura de Deus, que Ele vai curando interiormente, porque são coisas que estão dentro da gente. Isso. E Deus vai nos curando. Quando você vê, puxa vida, eu não estou mais assim, eu não estou fazendo mais isso. E é graça de Deus na nossa vida. O Espírito Santo derramado na nossa vida. Tem uma senhora que não é católica, né? Ela é evangélica, mas ela falou uma vez para mim e para minha esposa, para Tati, que não está aqui também, mas ela falou assim, ó, que Deus, Ele é um pai, Ele é pai. Então, quando a gente chega-se a Deus, Ele fica emocionado. É a mesma coisa quando um filho chega a gente. Então, quando que a gente, um filho chega, de repente, e abraça você e fala, te amo, você não se emociona? Deus é a mesma coisa. Deus tem um sentimento. Então, quando que a gente se achega a Deus, Deus chora. Nossa. Porque é um filho que está chegando. É um filho que está chegando, né? E a palavra, ela fala o principal de tudo que nós devemos entender, que Ele é o primeiro e o último. Então, Ele nos criou, Ele nos salva. É o primeiro e o último. Então, a nossa vida deve ser nesse sentido, que nós devemos entender que foi Ele que nos criou, mas devemos entender que é Ele que devemos chegar. A gente pode se perder no meio do caminho. Isso. Mas a gente precisa se encontrar. Exato. E está na hora de nós nos encontrarmos com o Senhor. Está na hora de mim encontrar com o Senhor mais profundamente. Está na hora de você mudar o rumo da sua vida. Porque você é de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer derramar na sua vida. Mas então, é o que o Senhor dizia. Dizei-lhes que me sigam para que eu os cure.
Que tipo de segmento nós estamos tendo com Cristo? Verdadeiramente? Humano? Instantâneo. Do jeito que eu quero? E eu preciso de graça, eu preciso de cura. Mas como que eu caminho? Então, e tem um erro muito grande que nós cometemos todos. Que quando nós precisamos de Deus, nós ajoelhamos, nós rezamos, fizemos terço, rosário, Faz de tudo, faz aquele negócio. penitência. Mas a partir do momento que Deus age na sua vida, aí eu não preciso mais de Aí o Deus. perigo. Né? Acabou. Dá uma relaxadinha. Dá uma relaxada, aí já não vai mais na missa todo domingo. Abaixa a guarda. Aí de repente tem uma crise financeira em casa, aí vai lá de Aí novo. dobra o joelho de novo. Novena, trezena, Mas quarentena. toma qualquer negócio. Então, é nesse desencontrar, Ai, né? Jesus Como amado. Deus é o início, é o fim da gente, no meio, a gente muitas vezes se desencontra para poder encontrar de novo. Exato. Deus nos dá liberdade para que nós possamos ter saudade dele, sabe? Deus anseia que nós tenhamos essa saudade e que nós o busquemos não por conta dos milagres, mas que nós o busquemos por gratidão, por tanto amor que ele tem por cada um de nós, né? Então, Deus tem essa anseia por isso na nossa vida, que nós não tenhamos pressa, a não ser da conversão. Exato. E de pedir perdão, né? Que nós tenhamos pressa para isso, mas que não tenhamos pressa da ação, porque às vezes você e eu e nós não aguentamos a ação de Deus de uma forma Rápida. concreta, muito rápida. A gente não aguenta. Não aguenta porque nós somos pecadores. A gente não aguenta a graça e o poder de Deus. A gente morre. Então por isso que Deus vai ver na natureza de cada um, dá espaço para cada um se decidir. Mas está passando a hora da decisão de cada um de nós. Olha que interessante, você falou, se nós entendêssemos o poder de Deus, nós morreríamos, né? Exato. E tem testemunho disso. Tem a menina, né, que entrou para o convento, que ela queria comungar. E ela era muito nova. E ela queria porque queria comungar, daí teve um dia que o sacerdote viu que não tinha como não deixar ela comungar. E ela comungou e ficou em adoração, só que ela morreu em adoração. Jesus amado, né? Por quê? Porque ela sempre falava, Foi tanto se amor nós que acho que entendêssemos veio, o né, quanto sentiu. de amor tinha Nossa. com Jesus na Eucaristia, nós morreríamos de amor. E ela morreu de amor. Então, imagine, né? Nossa, E mãe. interessante que todo mundo pensou que ela estava repousando, né? Tava repousando, né? E esperaram horas E ela horas repousou, ali. né? Você repousou, na verdade, nos braços do Senhor. Então tem isso. Então Deus ele vai agindo na nossa vida conforme a gente vai deixando, porque Ele não quer assaltar a nossa vida, Exatamente. sabe? Deus quer nos conquistar. Então Ele fala, eu sou o meu princípio e eu sou o fim. Então, irmãos, nós viemos de Deus e é para Deus que vamos voltar. Mas nós temos que prestar atenção na vida que nós estamos levando hoje. E é importante nós começarmos a repensar o que nós estamos fazendo. Isso agrada realmente a Deus? Eu estou vivendo uma vida digna de um cristão, de um filho de Deus, amado de Deus? Então está chegando o momento de nós, Não só né? por cura, né? Não ir atrás do Exatamente. Senhor só por cura, só por milagres, né? Por Mas- interesses, né? Mas Exatamente. buscar de coração verdadeiro. De coração Deus quer aberto. possuir o nosso coração. Deus Porque quer possuir. a melhor coisa na vida da gente é quando a gente encontra Deus, quando a gente começa a fazer esse caminho com Deus. Fazer história, né? As histórias, os testemunhos que a gente tem para dar, é maravilhoso. Não tem coisa melhor na nossa vida. É como fala, né? Ele é o tesouro. Então, se nós encontrar esse O tesouro escondido, né? tesouro escondido. E não precisa ser radical, né? É. Nas pequenas atitudes Deus vai agindo, né? Não é um Isso. processo de aprendizado. Exato. Isso. Então hoje eu deixo de fazer uma coisa que eu sei que estava errado, amanhã eu deixo outra e a Outra, consequência isso, vai é acontecendo. pouquinho a cada dia, É, né? É um Isso. processo, né? Exato. É um processo. E isso vai acontecendo quando a gente começa a mostrar interesse para o Senhor, que a gente quer mudar os nossos atos. Mas nós não conseguimos mudar por nós mesmos. Por nós mesmos. E é onde que Ele vai dando a poção do Espírito Santo. Olha Nós já só. o temos por conta do batismo sacramental, nós já temos a Trindade Santa. Mas não existe a ação da Trindade, a Exato. ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós somos livres e nós muitas vezes fazemos aquilo, tomamos atos de liberdade, não é nem de liberdade, é de libertinagem. E esses atos tiram a ação de Deus da nossa vida. Deus não age. Agora, quando nós começamos a reconhecer que nós estamos pisando na bola e que nós precisamos renovar, recomeçar, ser refeito, restaurado,
Gente, Deus vai derramando gotas e gotas de graça e vai nos fortalecendo e vai nos convencendo e nós vamos ganhando força e vamos animando e vamos levantando e vamos deixando de falar muitas coisas que a gente já falou aqui. Os palavrões, as atitudes, as situações que a gente vivia, a gente vai começando a não viver mais. E é aí que você começa a perceber a grande transformação que Deus está fazendo, sabe? Deus não vai transformando, Deus não transforma o rebelde da água para o vinho. Ele transforma o rebelde conforme o rebelde vai reconhecendo que ele é rebelde, é desobediente, mas que ele reconhece que ele precisa mudar. Ele precisa da graça de Deus. E ele olha para Deus e pede socorro. Deus vem em seu auxílio. Deus coloca irmãos, Deus coloca sacerdotes, Deus coloca N pessoas. E essas pessoas são encaminhadas, e essas pessoas são libertas, e essas pessoas são curadas. Então, tem gente que... É um segmento que temos que ter verdadeiramente, né? Exato. Como o Senhor fala, diz eles que me sigam, para que eu os cure. Então, não é um segmento de qualquer jeito. Eu decido por Jesus. Exatamente. Né? E a partir desse momento, nós começamos a ter essa transformação. E a gente escuta muitas pessoas, às vezes, falam assim, nossa, mas eu pensava que eu já estava curada disso. Então, nós temos que rever muito essa situação, né? Nossa, mas eu pensava que Deus já tinha me curado faz tempo e de repente eu estou mal de novo, né? Mas o Senhor quer que nós sigamos Ele, decidimos verdadeiramente, né? Nós não temos tempo, né? E de repente, quando volta algumas coisas na vida da pessoa, é porque a intimidade está ficando pouca, né? Está ficando pouca. Porque, por exemplo, eu acredito assim, vamos lá, a minha dor de cabeça foi sumindo conforme eu fui me envolvendo com o Senhor. Mas quem garante que se eu acabar com essa intimidade, a dor de cabeça não volte? Acredito que volta. Você compreende? Sabe por que volta? Né? Para lembrar que um dia se foi. Exatamente. Exatamente. Então, quando Deus fala que eu sou o começo, gente, não vamos teimar. Quando Deus fala que é o fim, Ele é o nosso fim. Essa é a realidade. Só que nós temos que nos avaliar para ver como é que nós estamos. Porque, gente, não é questão de segundos que a gente... É uma vida. Tem que ser lapidado, né? Conversão, gente, é lapidação. Conversão é coisa de dia a dia. A conversão não é estalar de dedos. Conversão é dia a dia, sabe? Todo dia eu me decido, né? Exatamente. E é todo dia. Todo dia. Não é uma semana assim, um mês não. Ou viver de lucro da oração, daquele momento bom que você teve. Não. Aquilo que Deus melhorou muito na sua vida, você não pode ficar espaçoso achando que está tudo muito bom, está tudo muito certo. Que nem aquele homem que teve aquela baita daquela colheita e mandou fazer um baita de um silo para guardar a sua colheita, e depois ele falou, minha alma, fica tranquila, porque agora nós estamos tranquilos, nós estamos aqui bens, tem muitos bens aqui agora. Mas o Evangelho fala, mal sabe ele que essa noite eu vou pedir conta da sua vida. Então nós não podemos achar porque estamos de bem com Deus, estamos na amizade, na intimidade com Deus e está tudo certo. Não, nós temos que permanecer nessa amizade com Deus para que nós possamos, irmãos, galgando o céu, dia a dia, galgando a eternidade. Isso requer tempo, lapidação. Isso é aos poucos, ninguém consegue de uma hora para outra. Deus pode tudo? Pode, mas por que nós vamos ficar afrontando Deus? Vamos ficar querendo deixar tudo para a última hora? Será que nós vamos saber o nosso último minuto? Não temos competência para saber. É que tudo que brilha dói, né? Exatamente. Para você, pro ouro, virar brilhante, passa pelo fogo. Olha. O diamante tem que ser lapidado, e a lapidação é quebrar as arestas, né? Isso mesmo. A vida com Deus é assim também. Então, para a gente chegar na perfeição, a gente vai ser lapidado, a gente vai passar pelo fogo, vai passar pelas provações. Dói, mas não é o fim. É o começo da transformação. Da lapidação. Tudo vai doendo. Né? Tudo na nossa vida. A gente não pode deixar a peteca cair. Exato. Né? Tem que estar perseverando, mesmo com a luta, mesmo com a dificuldade, com a dor. Quanta coisa nós já passamos, não? Todos nós aqui. Precisamos caminhar. Né? Sempre olhar para o Cristo, ver o que Ele passou por nós, o que Ele sofreu por nós. Né? Nossa vida custou para Ele preço de sangue.
Então, irmãos, nós somos preciosos para Deus. Não passamos nada, né? Isso. Então, Não passamos nada. aquilo que nós passamos até aqui foi o suficiente para que nós possamos ficar firmes e perseverar. Mas sabemos que Deus precisa lapidar muito mais a gente. A gente sabe Com que certeza. Deus tem que fazer muita Até o obra na fim, nossa vida ainda. né? A vida né? inteira. Porque a gente não sabe quando é o nosso fim, o nosso suspiro derradeiro. Então a gente tem que fazer o melhor hoje. Agora. Hoje você tem que dar o seu melhor. Não é amanhã e nem ontem. O seu melhor é hoje. Porque o futuro pertence a Deus. Agora o presente, meus irmãos, está na nossa mão. É o presente de Deus. É hoje. Então é hoje que nós precisamos tomar a decisão de ser melhor. Né? Amém. Amém. E se você precisa de uma ajuda, a Associação Mariana Padre Pio está aqui, certo? Certo. Então não precisa fazer nada sozinho, né? Isso. Exatamente. né? Tudo em unidade, né? Tudo em unidade. Você pode nos acompanhar no Instagram, pode nos acompanhar aqui no YouTube e pode também entrar em contato conosco, né? E a gente pode conversar, a gente pode trocar umas ideias, então a gente fica aí no aguardo seu se você precisar. Então, que Deus possa ir nos abençoando cada vez mais para que nós possamos ir aí cumprindo a nossa missão. Alguém quer falar mais alguma Né? coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Miriam, Encerrado. Ricardo? Você quer falar alguma coisa? Não. Pode falar tudo. Tranquilo. Então, a gente vai completando então a nossa partida de hoje e vamos ficando por aqui. Que o Senhor possa nos abençoar e que a Virgem Maria possa interceder por nós. Então, Padre Que Pio. o nosso padroeiro, o Padre Pio, nosso patrono, né? Estamos aí na novena São Miguel Arcanjo Miguel. também, né? Que eles possam nos ajudar. Quaresma, Quaresma, São São Miguel Miguel, Arcanjo, né? Novena. Você tá nas novenas Ó, o aí, né? serviço, né? Novena. Ai, glória a Deus. Ai, Então, Jesus irmãos e amado. irmãs, assim vamos ficando por aqui hoje e em breve a gente se encontra de novo. Amém? Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de que o nós. Senhor nos abençoe em nome do Pai, Do do Filho. Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas Aleluia. antes de falarmos Salve Maria, queremos rezar por você, nós vamos pôr as nossas mãos. O Ricardo quer Pra falar você. alguma coisa? Não, era isso. Não precisa. É? A gente não pode terminar aqui sem pôr as nossas mãos e pedir a Deus misericórdia para a tua vida. Sim, para você. Por que exemplo, tá de no repente lugar. você pode estar na situação que você não tem saída. Jesus é a tua saída. E nós vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, que você se encontre, que você tenha essa intimidade e que você receba esse poder do alto, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Pai de amor, bondade, misericórdia. O Senhor conhece cada um e cada coração, a situação que cada um está passando nesse momento. A situação, Senhor, que cada pai, cada mãe, cada filho está passando agora, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, derrama, Senhor, teu Espírito Santo, para que possa ser o óculos, para que possa iluminar a mente, possa iluminar as palavras, possa, Senhor, realmente tocar no coração e na alma desse irmão e dessa irmã, que precisa, Senhor, da tua ação, do teu poder em vossa vida. Acorde, meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus. Mãezinha Santa e Bendita, nós colocamos esses irmãos e irmãs, essas situações sobre as vossas mãos, sob o vosso amparo. Nossa Senhora das Graças, rogai por cada um desses nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Santíssima. Salve Maria. Oh, glória a Deus. Glória. Aleluia.